Pessoal, então, como nós calculamos a depreciação e amortização, aí tanto para fins contábeis como para fins de modelagem financeira? Então, a gente aqui vai apresentar alguns métodos para vocês. Então, eles todos seguem os métodos contábeis do IAS 16 e IAS 38, que são muito parecidos. E o primeiro deles, o mais simples, digamos assim, é o método linear, no qual a amortização e depreciação é alocada de maneira uniforme ao longo da vida útil estimada do ativo. Ou seja, a depreciação e a amortização é igual todo ano. É a mesma coisa que você dividir o valor do ativo pelo número de anos que ele vai ser utilizado, que vai ser a vida útil dele. Então, você chega aí num valor constante e esse valor constante é a depreciação e amortização desse ativo, beleza? Agora, o segundo método, o acelerado. A amortização e a depreciação é alocada de forma acelerada, com uma taxa maior aplicada nos primeiros anos e uma taxa menor nos últimos anos. Então, existe uma aceleração, ou seja, esse investimento, esse ativo, né, ele está sendo depreciado de uma forma acelerada. Existem algumas coisas que podem fazer sentido para isso, mas principalmente contabilmente. Você acelera isso para ter um benefício fiscal, no qual nós vamos ver, mas essa depreciação, ela tem que, no fim, não pode ser superior ao valor do ativo. Então, você acelera muito no começo desses anos e depois você compensa essa aceleração com uma depreciação muito baixa, tá bom? Então, esse é o método acelerado. Agora, o outro método de uso ou rendimento. Então, a amortização e depreciação é alocada com base na quantidade de unidades produzidas ou vendidas, ou ainda com base no uso do ativo, tá bom? Esse é o método aí, eu até acredito que é o método mais adequado aí, porque ele leva em conta de fato quanto está sendo utilizado desse ativo para gerar riqueza e esse ativo é depreciado conforme o uso dele para a geração dessa riqueza, tá? Então, ela pode ser aqui, no caso, nós fizemos um gráfico exponencial, pensando numa empresa que começa produzindo pouco e depois ela passa a ter crescimentos aí exponenciais de produção e de utilização desses ativos sendo depreciados. Também tem empresa assim que é um pouco mais escadinha, ela utiliza bastante o ativo, para de utilizar, utiliza mais um pouco, e assim por diante. Então são métodos aí de cálculos de depreciação, tá legal? Qual método usar? Qual método que você deve usar na sua modelagem financeira? Olha, geralmente, geralmente em todas as modelagens, quase todas as modelagens que eu vejo, ela é feita de forma linear. Mas você deve aí se perguntar qual depreciação utilizar. Então, se for o caso de usar uma depreciação acelerada, por algum motivo você utiliza, ou de uso e rendimento também você pode utilizar, tá? Dependendo dos casos. Mas no geral, a mais utilizada é a depreciação e a amortização linear.